Bom, o câmbio DSG de 7 marchas, a seco, ele dá medo em muita gente e muita gente fala dos problemas dele. Mas como identificar os problemas, pouca gente ou ninguém fala. É o canal do não sei o quê, o doutor do não sei o quê, com um vídeo lá de 30 minutos só para ganhar monetização e não te ajuda em nada para você na prática, né? E tem muito doutor aí de TSI que nunca nem dirigiu o carro. Eu quero tentar te ajudar com a minha experiência com 5 carros que eu tive com esse câmbio, sendo 2 deles câmbio DSG de 7 marchas a seco. Eu quero dizer alguns possíveis sinais, e por mais que eu esteja focando no câmbio de 7 marchas, acaba servindo também para os câmbios de 6 marchas, porque os sinais são os mesmos e ele também dá problema, apesar de ser muito menos. A primeira coisa que você precisa diferenciar é o que é câmbio e o que é embreagem nesse conjunto de transmissão DSG. Porque você vê vídeos aí com o título Problema no câmbio e no fim fala de problema de embreagem. Os dois são componentes do sistema de transmissão. Estão bem perto ali, mas eles não são uma coisa só. Isso é importante porque eles apresentam sinais diferentes e um problema sai bem mais caro que o outro. Esse carro ele tem embreagem, ela só é robotizada. Então, falando aí dos problemas de embreagem, que são muito mais fáceis de identificar e geralmente é mais barato. A embreagem do DSG não tem problema crônico. Ela tem desgaste normal de uso, na quilometragem normal para uma embreagem. O meu A3, por exemplo, começou a dar sinais de desgaste com 90 mil quilômetros. Geralmente, essa é a quilometragem que começa a dar. De 80 para os carros mais surrados, aí, né? Até 120 mil quilômetros para os carros mais bem cuidados. Os sinais são os mesmos de uma embreagem comum. Mecânica, né? A trepidação, a patinação. A trepidação é o sinal clássico de problema de embreagem no DSG. No especial a ré. Numa subida ele vai tremer. Testa ele numa subida. Fica segurando no freio a ré, a primeira marcha, e vê se ele vai ficar tremendo. Também de primeira para segunda começa a dar tranco. Perde bastante a suavidade. A embreagem gasta pode também apresentar um ruído. Eu não sei explicar, é como se fosse um apito, só que não tão agudo. Esse barulho geralmente é do rolamento da embreagem. Eu já vi profissional falando que o rolamento é do câmbio. Eu não sei se isso existe ou não, se é verdade. Mas eu sei que a embreagem tem um rolamento. E eu já vi o barulho do carro com problema justamente nesse rolamento. Pode acontecer do carro não querer engatar e ser um problema de desgaste na embreagem. Mas, no geral, isso pode ser um problema já de mecatrônica, um sinal de mecatrônica que eu vou falar depois. Então, esses são os sinais que eu lembro aí para desgaste na embreagem. Quando o problema é na embreagem, o custo geralmente é menor. Então, procure profissionais honestos, porque muitas vezes você consegue trocar só peças e não o kit tudo. Você consegue trocar só o volante, só o disco, por exemplo. Os rolamentos também dá para trocar só os rolamentos. E acho que seria um problema mais barato. Eu lembro que um conhecido meu aí gastou, na época, 700 e poucos reais para trocar o rolamento já com a reprogramação. Hoje, em 2021, como as coisas estão bem caras, você vai gastar em torno de 3.500 a 6 mil na peça e mão de obra, né? Se você tiver que trocar o kit todo. Em 2018, era possível você gastar isso aí 3 mil reais com tudo. Então, vai depender muito do preço da peça e da mão de obra. Não é um valor muito diferente de embreagem de carros com performance mais alta, né? Porque não é uma embreagem comum. Uma embreagem de um Punch Jet, por exemplo, que é um carro que eu tive, hoje você não morre com menos de 2.500 aí com peça e mão de obra. Claro que eu não estou falando de peças genuínas, né? Ou seja, peça de concessionária. Porque aí pode colocar 8 mil aí no Punch Jet e uns 10 mil na linha Volkswagen Audi. Eu lembro que em 2018 eu cheguei a cotar a embreagem na concessionária e a peça custava em torno de 6.800 na Volkswagen e 7 mil e pouco lá na Audi. Só que eles não cobravam a instalação. Até curioso isso, né? Agora, falando de mecatrônica, já fica mais difícil. Se eu pudesse resumir para você, eu diria que é quase impossível prever com antecedência o problema. Quando a mecatrônica dá os primeiros sinais, ela já está indo para o pau. E algum desses sinais podem ou não ser sinal de problema. Um exemplo. Um sinal que a mecatrônica dá é uma certa confusão. Ela entra em neutro do nada, com você andando ou até parado, em vez de ir para a primeira, ela vai para o neutro. O problema é que isso pode acontecer sem ter nenhum problema ali na mecatrônica. Já aconteceu comigo, inclusive, e não tinha problema no câmbio. Inclusive, pode ser só a perda da programação, que é o que eu vou falar daqui a pouco. A diferença de quando tem ou não tem problema é que quando não tem problema, acontece muito raramente. Aliás, isso não é só um bug do DSG, não. Hoje eu estou aqui, por exemplo, com 408 THP aqui em casa. E às vezes ele dá umas doideiras dessa. Ele
fica como se tivesse entrado em neutro e tal, meio... Então, eu já vi outros carros com esses bugs aí. É coisa de carro automático. Agora, o sinal clássico aí de mecatrônica, o principal sinal de mecatrônica condenada é o erro no painel. Ele vai aparecer assim, erro, câmbio, ou erro, câmbio, marcha ré não funciona. Aí, meu amigo, já chama o guincho. Outro sinal que pode acontecer é algum vazamento, porque um dos problemas da mecatrônica é a quebra da parte externa e da parte hidráulica, na carcaça ali. A mecatrônica, ela não é um chip, uma coisa pequena, ela é uma peça grande, que ela tem tanto uma parte mecânica como uma parte eletrônica, e por isso que ela chama mecatrônica. E a parte externa dela, quando ela quebrava, ela dava pau, ela trincava por fora. Falando de carcaça, um dos grandes vilões aí, se não o principal, era o acumulador hidráulico, que inclusive teve recall aí em vários países, menos no Brasil. A carcaça desse acumulador ela se rompia. Hoje, por exemplo, se vende kits reforçados desse acumulador hidráulico aí. E uma questão importante é quanto à perda de programação, e isso afeta a mecatrônica. Tanto a caixa de 6 marchas como a de 7 tem esse problema. Com o tempo, ele simplesmente perde a programação. E aí começa a dar aqueles bugs que eu falei lá atrás, que é de entrar em neutro, também ele fica meio lento para trocar as marchas, fica mais lento, né? É um problema barato de se resolver, assim, barato entre termos, né? Porque só a reprogramação já resolve. Se você levar para fazer uma revisão na concessionária, geralmente eles não cobram. Pelo menos não cobraram comigo aqui na Volkswagen, na minha cidade aqui, né? Eu tive que pagar só a revisão. Se você tiver que pagar a parte, é de 500 a R$1.000, depende muito do profissional. Então, pesquise bem. E aí tem um grande detalhe sobre a mecatrônica. Hoje, em 2021, vai ser bem difícil você ter problema com mecatrônica nesses carros. Porque a essa altura, os carros já tiveram a mecatrônica trocada. E depois de trocada, praticamente não tem relato de problema. A troca da mecatrônica resolve o problema. São casos muito isolados que tiveram alguma reincidência de problema. Uma boa parte trocou até agora fora da garantia, gratuitamente. Mas esquece aquela conversa de 2014, 2015, que o custo para arrumar a mecatrônica é R$15.000, R$12.000. O pessoal não se atualizou, parece, né? Hoje em dia já se vende kit de reparo, né? Alguns kits custam uma faixa de R$1.200. Isso em 2021, né? Com tudo caro. E você acha a mecatrônica aí completa, usada com garantia, na faixa de R$7.000, R$8.000. Então, resumindo, se você quer comprar um carro com esse câmbio 7 marchas, procure saber se ele já teve a mecatrônica trocada, porque isso praticamente resolve os problemas. E olhe os sinais de embreagem que eu falei lá atrás. Não se assuste tanto assim com o que a galera fala, a galera atrasada aí. Busque relatos de donos. Veja um fórum ali do Golf MK7, que é um site muito mais confiável sobre isso, né, do que esses canais de mecânicos no YouTube, aí, com todo respeito. E se você tem um carro desse aí e você ainda não trocou mecatrônica, se é que isso ainda acontece em 2021, né? Se der problema, eu entendo que a montadora ela tem que trocar. E você pode até entrar na justiça, porque é o que a gente chama no direito aí de vício redibitório ou vício oculto, já que é um fato notório. Então, eles que vão ter que provar o contrário, especialmente envolvendo o direito do consumidor, né? Então é isso aí. Espero ter ajudado de alguma forma vocês aí.